Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno. Me pediram bastante essa aula de ligação iônica, certo? Eu vou tentar fazer um apanhado de ligação iônica. Próximo vídeo talvez ligação covalente e depois ligação metálica, certo? Para não ficar mais dúvida pra galera aí. Então olha só, começando aqui, a ligação iônica ela é caracterizada principalmente, pela ligação entre um metal, certo? E um ametal. Se você achar interessante, é lógico que você tem que anotar, certo? Metal e ametal. Aqui também serve aquela regrinha do octeto. Vocês lembram da regra do octeto? Elas dizem o que? Regra do octeto: que todo átomo, para ficar estável, ele precisa ter o que? 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Camada de valência é a última camada, tá? É a última camada. Existem alguns átomos que eles necessitam apenas de 2, que é o caso do hidrogênio. Então, tanto faz, tanto na ligação iônica como na ligação covalente, os átomos se ligam para ficar com as configurações de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada. Então vamos lá, quais são as principais propriedades dos compostos iônicos? Uma propriedade muito importante é que eles não formam, certo? Compostos moleculares. Eles não formam compostos moleculares. O que eles formam? Formam estruturas cristalinas, certo? Compostos cristalinos. Isso é muito importante de saber, certo? Os compostos iônicos não formam compostos moleculares, formam estruturas cristalinas. Outra propriedade muito importante da ligação iônica é que possuem altos pontos de fusão e ebulição. Para quem não lembra, ponto de fusão é aquela temperatura que a substância passa do sólido para o líquido, e ebulição do líquido para o vapor. No caso da água, o de fusão é 0 e de ebulição é 100, tá? Por que eles possuem altos pontos de fusão e ebulição? Se perguntarem em alguma prova, alguma coisa, justamente porque eles formam essas estruturas cristalinas. Daqui a pouco eu vou falar melhor, certo, dessas estruturas cristalinas. Outra propriedade também que é importante saber é que em meio aquoso, quem não sabe, aquoso em água, meio aquoso, são bons condutores de eletricidade, certo? Em meio aquoso são bons condutores de eletricidade. Olha só, galera, o que eu tinha falado? Eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, justamente porque eles formam estruturas cristalinas. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o cloreto de sódio, que ele tem forma, tem forma NaCl, NaCl. Olha só como é a fórmula estrutural desse composto. Eles formam tipo esses quadrados aqui, ó. Tá vendo? A gente chama isso aqui de estrutura cristalina. Isso aqui é muito difícil de ser quebrado, tá? Muito difícil de ser quebrado. Por isso, possuem altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Existem outras substâncias. Esse aqui é o sal de cozinha, Existem outras substâncias que eu tinha separado aqui. Também são compostos iônicos. Cloreto de césio, sulfato de zinco e fluoreto de cálcio. Todos substâncias iônicas, se você perceber, metal a metal, metal a metal, metal e a metal, certo? Todos formam esses compostos, essas estruturas cristalinas, tranquilo? Então, voltando para cá, olha só, eu falei aqui da regra do octeto, que todos precisam, todos precisam, foda, beleza, todos precisam de 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui nessa tabela que eu separei. Essa tabela aqui é do livro do Ricardo Feldry, que é um livro que particularmente eu gosto bastante. Olha só, porque ela está bem exemplificada. Os metais aqui são todos esses compostos que estão em amarelo, certo? Que amarelo, caralho. Deixa eu ser daltônico.
em rosa. Ó, tudo isso aqui que tá em rosa é metal, tá certo? Então vamos lá. Esse que tá em amarelo agora são semimetais e o que tá em verde aqui são os ametais. Então, como eu tinha colocado aqui, ó, ligação iônica é metal e ametal, certo? Então você vai ver, por exemplo, se a gente tiver MgO, óxido de magnésio, né? Um óxido de magnésio. Olha para a tabela. Onde é que está o magnésio? Tá aqui, ó. E o oxigênio tá aqui, ó. Metal e ametal, tá vendo? Ligação iônica. Se eu pegar, escrever agora CO2 é dióxido de carbono. Se é dióxido de carbono, olha agora para a tabela. Onde é que está o carbono? Tá aqui. E o oxigênio aqui. Nossa, tá caindo o mundo aqui. Isso forma um composto iônico? Não, né? Porque são dois ametais. Só é composto iônico quando é formado por um metal e por um ametal, certo? De começo eu só quero que vocês lembrem disso. O que são esses números que eu coloquei aqui embaixo, ó? Isso não tá na tabela, tá? Foi o que eu coloquei. É bom que vocês coloquem na de vocês também. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de eletrovalência, certo? Ou valência, simplesmente. É uma capacidade que os átomos têm de doar ou de receber elétrons. Por exemplo, essa família aqui, ó, 1A. Todos esses elementos da família 1A, eles têm uma tendência natural, uma capacidade de doar um elétron, certo? Todos esses elementos da família 2A têm uma capacidade de doar 2 elétrons. Tá aqui embaixo a tendência dele. Esse que eu não botei é porque não tem? Não, eles têm, só que não vai ser necessário pra gente, tá? Então, ó, da família 3A, 3 elétrons. Aqui é mais ou menos 4 elétrons. A gente vai usar muito pouco, quase não vai usar esse aqui, então não interessa muito. Aí, agora ao contrário, ó, menos 3, menos 2 e menos 1. Significa que os elementos da família 5A têm uma capacidade de receber 3 elétrons. Os dos calcogênios, que é a família 6A, menos 2 elétrons. E os halogênios, que é a família 7A, tem uma capacidade natural de receber 1 elétron. Os gases nobres não, porque o nome está falando, são nobres, não precisam se ligar com ninguém, certo? Foda-se tudo, eles são fodas. Então, vamos olhar aqui de novo essa molécula aqui, ó, o NaCl. Se a gente perceber, o Na, qual a tendência dele? Ó, Na tá aqui, ó. A tendência natural dele é de doar 1 elétron. O cloro tá aqui. A tendência dele é de receber 1 elétron. Tá ligado? É o papo perfeito. Então, onde é que a gente bota essa tendência? Aqui em cima, ó. Mais 1 e o cloro é menos 1. Eu sei isso olhando pela tabela, certo? Então, olha só. Se você pegar esse mais 1 aqui, você tem que jogar ele para baixo. E esse mais 1, menos 1 aqui, você joga ele pra cá. Você tipo faz um cruz credo, tá ligado? Aí, ó, fica, a molécula fica, molécula não, perdão, o composto fica Na1, como é 1 eu não preciso botar, Cl1, entendeu? Fica dessa forma aqui. Beleza, vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro. Eu vou colocar aqui, vamos lá, vamos olhar aqui na tabela, tudo é escada. Vamos pegar aqui o que a gente tinha colocado. Não, vou pegar outro. Vou pegar Mg e o Br. Olha, o magnésio, olha na tabela, ele tá aqui, ó. Ele tem uma tendência, uma capacidade natural de quê? De doar 2 elétrons. Aí você vai botar essa valência aqui em cima, 2 mais. O cátion, que é o positivo, sempre vem primeiro, tá? E o bromo? O bromo é um halogênio, ele tá na família 7A, ó. Olha aqui. A tendência dele é de receber
um elétron. Então, como é 1, você bota aqui, ó, menos 1. O que a gente fez na outra questão lá? Pega esse número, joga para cá. Pega esse número, joga para cá. Então ficaria Mg, quem desceu com magnésio, 1, né? Não preciso colocar. Br, quem foi que desceu aqui, ó? O 2. Tá vendo, ó? Cruz credo. Então a molécula fica assim. Isso é muito importante saber, porque tem muito exercício que ele pede isso. Qual é a fórmula certa entre magnésio e flúor, magnésio e bromo? Ele bota várias moléculas dessa lá, vários compostos desses para você dizer. Aí eles colocam Mg2, Br3, certo? Aí você já sabe que tá errado. Você já tem que aprender a fazer isso para descobrir qual é a certa, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Uma coisa importante também da ligação iônica, vou até colocar aqui, ó, que não existe compartilhamento de elétron, certo? O elétron ele é doado, certo? O elétron é doado definitivamente para outro átomo. O elétron é doado definitivamente para outro átomo. A gente só vai ter um compartilhamento de elétrons na ligação covalente, que é o tema do próximo vídeo, tá certo? Então olha só, eu separei alguns exercícios aqui. Sim, antes de falar dos exercícios, olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é o sódio e o cloro. O sódio ele só tem um elétron na sua camada de valência. Valência é a última camada, tá? Ó. Ele só tem um elétron. O cloro, galera, ele tem 7, ó. Se você contar aqui, tem 7. Então, se os átomos precisam ter 8 elétrons na camada de valência, como eu falei aqui, ó, pela regra do octeto, então o que vai acontecer? Esse elétron aqui, ó, que é do sódio, ele vai pular pro cloro. O cloro vai atrair ele e vai pular pro cloro. Na hora que ele pula, olha o que acontece. O cloro ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica com 8 elétrons na sua camada de valência. E a camada de valência do sódio, como é que fica? Ora, já não fica mais essa última, fica de trás agora, porque ele perdeu esse elétron. Ele fica com 8 também. Então os dois ficaram com 8, os dois ficaram estáveis. Por isso que essa ligação é perfeita. Tá certo? Então olha só, tem um exercício aqui bacana. Ele fala: a fórmula do composto formado quando átomos do elemento M forma cátions trivalentes. O que é um cátion? É quando ele está positivo, tá? Perdendo elétrons, positivo. Trivalente, galera, porque é 3. Bivalente, 2. Monovalente, 1. Liga-se com átomos do elemento Y, pertencente aos calcogênios. Vamos lá, galera. Vocês já estudaram isso, eu espero. Quem é o calcogênio? Qual a família dos calcogênios? A família 6A, né? Calcogênios, 7A, halogênios, gases nobres. Família 1A, metal alcalino, e família 2A, metal alcalino terroso, certo? Então, família 6A é o calcogênio. Qual a tendência dos calcogênios? Todos eles têm uma tendência a receber 2 elétrons. Então, você vai, ó. Todos eles têm a tendência a receber 2 elétrons, tá vendo? E agora, como é que a gente faz? Coloca, né, esse 3 pra cá, faz aquele cruz credo, não? Ficaria M2 Y3, né? Letra B. Ok? Bem tranquilo. Então vamos lá ver agora esse segundo exercício. A reação de um metal A com um elemento B obtém-se a substância A2B. O elemento B provavelmente é ele está querendo saber aqui qual é o elemento B.
Então, galera, vamos lá descobrir o elemento B. Ora, se a gente separar isso aqui, separando isso aqui, a gente vai obter A mais 1 e B menos 2. Concorda comigo? Eu fiz o contrário. A gente não pega esse número. Deixa eu ajeitar aqui. A gente não pega esse número, faz aquele cruz-credo que eu falei, ó, bota aqui e pega esse e bota aqui. Aí ficaria o que? A, ó, 2, B, né? Nossa, que B horrível. B, 1, né? O 1 desce, ó. A fórmula que ele deu na questão. Eu fiz o contrário. Entendeu? Então você tem que aprender a fazer dando os dois elementos. Olha a valência de cada um na tabela periódica e faz a molécula. E também ele dando apenas a molécula, você saber fazer o contrário, vir daqui fazer isso. É só você tipo separar. Separa esse número que está aqui, ó, fazendo o contrário, ele vem para cá, e esse número que está aqui, no caso não tem nada, ó, é 1, ele vem para cá. Aí fica dessa forma aqui, você fazendo o contrário. Então, ó, ele quer saber o elemento B. Olha só, a valência do elemento B, galera, é menos 2. Tá vendo? A valência não fica aqui em cima, é menos 2. E olhando para a tabela periódica, qual a família que tem valência menos 2? 6A, né? 6A. E qual o nome dessa família? Calcogênios. Então, aqui seria a letra E. Por isso é muito importante saber o nome das famílias, certo? Halogênio, metal transição, outra representação, né? Gás nobre, calcogênio. É bom saber tudo isso. A gente aprende isso lá estudando tabela periódica, tá? Eu vou fazer um vídeo depois aqui disso. Vai facilitar também. Mas por enquanto é só. Espero que tenha ajudado vocês aí. Façam mais exercícios, estudem um pouquinho de tabela periódica, o nome das famílias. Coloquem esses números aqui, ó, na tabela de vocês, que é a valência, certo? E isso aqui, esses números aqui, a gente só vai usar na ligação iônica, tá? Ligação covalente a gente vai usar de outra forma, beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Valeu!